Oiê, bom dia. Oi, Cá, bom dia. Oi, Ângela. Oi, Carla. Alê. Renan, bom dia. Gil. Ju, feliz aniversário. Oi, Vivi, esse foi um dos temas que você pediu. Bom dia. Olha, Líbia, Monique, a Mari. Oi, Cá. Meninas, porque por enquanto eu vi, acho que só tem meninas aqui. Eu vou pedir para com que vocês encaminhem essa live para os amigos de vocês. Muita gente sempre me pergunta, sim. Eu vou deixar a live salva, pelo menos por 24 horas vai ficar aqui no IGTV. Oi, Fê, bom dia! Pessoal da Melo. Eu vi que hoje é seu aniversário, Ju. Ainda não deu pra deixar parabéns lá, mas como você tá ao vivo, então parabéns, que o seu dia seja incrível. Oi, Giovana, bom dia, tudo bom? Gente, fico muito feliz. O objetivo é a gente estar aqui toda terça e toda quinta. Então eu vou deixar, por exemplo, de quinta-feira sempre com convidado e de terça apenas eu, com assuntos que vocês vão escolhendo na semana. Tá começando agora, Giovana. Tô só dando bom dia por enquanto. Oi, Dedri. Fico muito feliz de te ver aqui. Então é muito bacana aí essa nossa interação. Valéria, como sempre, né, Val? Então é muito bacana. A live de hoje vai ser uma live que muita gente pediu. Há algum tempo atrás a gente já falou sobre isso, mas sobre outros aspectos. Hey, Kazif, I'm fine, thank you. Oi, Márcia! Oi, Tati! Então, gente, bom dia pra vocês. Que o dia de hoje nosso seja incrível. Não sei como vocês estão. Muitas pessoas acabam... Olha, adoro esse povo que acorda pra me ver, gente. Obrigada, ó. Tô aqui com café. Pessoal da Doce Sonhos, a Alcione, a Val. Então, tudo isso é muito legal. Fico muito feliz em ter vocês aqui. Então, eu vou colocar aqui o tema, porque muita gente pergunta, né? Então, assim, eu uni alguns temas e eu acho que dá pra gente falar sobre isso de uma forma que seja funcional. Porque eu acho que esse é o... Olha a vovó do ano entrando, a Zilma aí. Né? Porque ontem eu fiz uma perguntinha e ela falou que tava indo ver a ultrassom da neta. Bom dia, Mari. Bom dia, Uziel. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com o assunto, porque já deu tempo da gente dar bom dia pra todo mundo. Deixa só isso. E daí a gente vai conversando, vocês podem ir tirando dúvidas, tá bom? Que o objetivo da live é esse. Então a gente vai falar sobre a questão de cronograma, sobre alguns pontos que eu acho interessante. Olha a Danube aí, a Matsar, pessoal do DS, bom dia, Isis. Então, gente, o que eu gosto de dizer? Quando a gente vai fazer um cronograma de uma festa, primeira coisa de tudo... Olha a Valéria dando oi pra Elaine. Gente, acho o máximo essa interação de vocês. Podem continuar dando oi, que eu acho super legal essa interação. Quando a gente tá fazendo um cronograma, a primeira coisa que a gente tem que ter é calma, tá? Por quê? Não dá pra fazer um cronograma com pressa. O cronograma é a nossa base para o dia do evento, é onde os fornecedores vão acabar se orientando para o evento, é onde toda a sua equipe vai seguir. Então faça sempre o seu cronograma num dia que você estiver com calma, com tempo. Para quê? Para com que você não esqueça nenhum detalhe. Então o que é muito importante? Nada, por exemplo, eu fechei uma noiva para 2022. E daí ontem eu fui colocar ela no Zap Wedding e eu vi que a gente vai ter 775 dias até o dia do casamento dela. Concorda que essa noiva que tá planejando mais de 2 anos antes, ela vai querer muitos detalhes?
Então, o que é importante? Tudo que for importante para o casal ou para o bom andamento da festa, coloque no papel. Tá? Então, assim, o que é muito importante? Não confie na sua cabeça, gente. A partir do momento que você tem uma empresa de organização, de cerimonial, de assessoria, você não é apenas você é uma empresa. Então, todo mundo tem que saber tudo o que vai acontecer, tá? Não dá pra gente pegar e confiar na nossa memória. Vai que alguma coisa acontece. Já aconteceu, por exemplo, de eu bater o carro indo pro evento e eu não consegui chegar no evento. Então, assim, a minha equipe tem que saber tudo que os noivos planejaram. Tem que saber tudo o que tá acontecendo. Então, isso é muito importante, tá? Bom dia a todo mundo que entrou agora. A Grazi, a Liliane, a Aline, a Érica, as meninas da Magnólia, o pessoal, a Aline do Grupo Vasconcelos, a Casamenteira de Ribeirão, o pessoal da DC Decorações, a Vanessa. Bom dia a todo mundo, a Eneida, a Raíza, a Eveline. Fico muito feliz de ter todas vocês aqui. Então, o que é importante? Tudo que os noivos vão falando no decorrer do evento, que para eles é importante, eu já vou colocando no cronograma. Então, assim, quando que eu inicio a montagem do documento dos noivos? Porque eu tenho um documento onde o cronograma está inserido. Então, assim, o documento que eu chamo de cortejo, lista de fornecedores, tudo, eu começo quando os noivos me mandam os contratos. Então, por exemplo, uma noiva me contratou para março e ela já me mandou o contrato do espaço, buffet, decoração, foto e vídeo, DJ. O que eu faço? Eu pego todos os contratos, eu vou ler todos os contratos e já vou grifando nos contratos. Quem me conhece sabe, eu adoro os marca-textos. Então, eu grifo nos contratos tudo que é importante e o que eu faço? Eu vou colocando numa parte do meu cronograma que chama observações de montagem. E daí eu já vou colocando tipo buffet. Quais são as observações do buffet? Coral. Quais são as observações do coral? Foto e vídeo. Por quê? Porque nas reuniões finais eu levo a pasta com os contratos, mas eu já tenho o resumo de fácil acesso. Então, o que eu vejo? Respondendo pro Ziel, vai ficar gravado assim. O Ziel, por 24 horas vai ficar aqui, tá bom? Fica tranquilo. Bom dia as meninas que entraram, a Carol, a Cida, o pessoal da Moment Selfie, a Dani. Fico muito feliz. Então, assim, o que é importante? Eu começo o meu cronograma com calma. Então, eu vou colocando passo a passo e a cada reunião eu pego a pasta do casal, pego o contrato e vou fazendo as observações no papel. Então, assim, toda reunião final minha eu não faço no computador, eu faço no papel. Por quê? Porque o computador pode travar, pode dar algum problema, por mais que eu trabalhe com nuvem, tem lugares que não tem nuvem. Então, bom dia, Adri, desculpa, te vi, acabei não te dando oi. Pro Anderson, pra Cris. Então, assim, o que é muito importante? Eu coloco tudo no papel e depois eu passo pro computador, tá? Então, assim, por mais que dê trabalho, o que é esse processo? Eu vou lembrar, enquanto eu tô lendo as minhas anotações, tudo aquilo que o casal, os fornecedores foram me falando, e eu consigo ter uma possibilidade de passar a limpo com mais detalhes ou na ordem correta. Então, a minha dica é, não façam o cronograma, uma reunião final, uma visita técnica, utilizando só o computador ou só o tablet. Sim, tem o computador, tem o tablet, tem tudo, mas o que nunca vai falhar com você? Papel e caneta nunca falha, gente. Usa sempre seu papel e caneta, anota todas as observações, porque às vezes você não tem sinal, perde alguma coisa, quebra. Já tive casos de pessoas assim que perderam tudo. Então o objetivo é o quê? Com que vocês utilizem isso. O que a gente tem que entender quando a gente está montando um cronograma, tá? Isso é muito importante. A gente tem que entender que tudo o que acontece é o quê? Tempo e movimento, tá? Então a gente tem que seguir essa ordem. Então, assim, um cronograma, ele tem que ter o tempo, aonde vai acontecer, e o movimento, o que vai acontecer, tá? Então, a gente coloca desta forma. Então, assim, tem muita gente que fala assim, ai, Maíra, o seu cronograma é o único que bate. Eu já escutei isso muito, e eu fico super feliz por ouvir esse elogio, e fico triste pensando o que as outras pessoas fazem de errado. Então, uma coisa muito importante, quando a gente faz um cronograma, a gente tem que entender a realidade de todos os envolvidos. Você não está fazendo um evento para você. A nossa função como organizador de eventos é organizar todos os fornecedores para que o evento saia perfeito.
Então, o que é muito importante? Você saber qual que é o time da sua cidade. A festa aí, ela dura quantas horas? Ah, ela dura 4. Não, Maíra, ela dura 5. Não, ela dura 6. Não, ela dura 7. Não, ela dura 8. Ou já vi alguns lugares, não tem hora para acabar. Você precisa entender o tempo da sua festa para você dividir o que vai acontecer. Depois que você entendeu todo o tempo da sua festa, o que você vai entender? O tempo do buffet. A gente não pode brigar com o tempo do buffet. Não dá pra gente querer fazer uma abertura de pista enquanto o buffet tá servindo o jantar, por exemplo. Ou querer fazer a entrada dos noivos na festa quando algum serviço está acontecendo. Então a gente tem que entender e trabalhar em harmonia. Aqui em São Paulo, a maioria dos buffets trabalham com tempo de 1h30 de coquetel. Eu sei que esse tempo para algumas cidades é muito grande, em muitos lugares acaba sendo um tempo bem menor. Então entenda como que funciona para você montar o seu cronograma em cima disso, tá? Então é muito importante você entender e trabalhar junto. Então, ok, eu tenho um tempo de 1h30. Conversa com os fotógrafos. Como que a gente vai fazer as fotos? Eu não vou chegar... Pois é, Carol, o que mais tem é a assessora que atropela o buffet. E isso não é legal. Por quê? Porque a gente não... O que a gente tem que entender? Nós, organizadores de eventos, não estamos num evento para comprar briga com os fornecedores, tá, gente? Tem gente que fala assim, eu estou para brigar pelos noivos. Não, eu estou para fazer um bom evento, um evento tranquilo, um evento que seja ótimo, um evento que atenda as expectativas do casal, sim. Mas o nosso objetivo é trabalhar em harmonia. Por quê? O buffet que foi contratado para fazer aquela festa também quer que a festa saia, também quer que a festa seja incrível. Ninguém que está trabalhando quer boicotar o sonho do casal. Se você acha que as pessoas estão trabalhando querendo boicotar, a paranoia é sua. Ninguém vai fazer uma festa para prejudicar o próprio trabalho ou prejudicar um casal. Então, assim, vamos buscar trabalhar em harmonia. Todo mundo vai fazer o seu melhor sempre. Claro, às vezes você fala assim, Maíra, mas aquele buffet não é tão bom. Ok, então vamos pensar na forma que ele funciona melhor. O que eu acho que é muito importante, tá? Eu busco entender o perfil da festa, o perfil dos noivos e tudo aquilo que os noivos foram contratados. Normalmente, quando eu vou para uma reunião final com o buffet, eu vou conferir com ele todos os horários dele, os tempos e movimentos dele, para montar o meu cronograma em cima disso. E em cima disso, o que eu vou ver também? Como que tá a equipe de staff deles. Por quê? Porque tem muito buffet que às vezes para ter um valor melhor faz o quê? Diminui a equipe de garçom. Então muitas vezes eu consigo conversar com o meu casal e incluir mais garçons para fazer um serviço melhor. Então é muito importante. Por isso que eu falo que a gente tem que acompanhar todas as reuniões finais. Então assim, o cronograma, ele é um reflexo de todo o seu trabalho. Deixa eu ler aqui as observações. A Cláudia falou que... Aqui, cadê? Não atrapalho ninguém, cravo os horários, noivos e debutantes aproveitam bastante. Isso é muito bom. Eu procuro ter um bom relacionamento com todos os fornecedores. Ótimo. Isso, Eneida. Esse é o fundamental, gente. Os noivos vão, os fornecedores ficam. E às vezes a gente tá comprando briga que não precisa. E o que acontece muitas vezes? Por que eu já ouvi falar de fotógrafo, de buffet, de muitas vezes, tipo, eu não leio o cronograma de assessora. Porque tem gente que não sabe fazer cronograma. Eu já peguei cronograma de muitas empresas e, tipo, era uma zona, não tinha uma ordem lógica. Então, assim, o que eu vou passar pra vocês hoje? A ordem que funciona pra mim. Eu uso há 12 anos, então, tipo, tá funcionando. Eu já fiz o cronograma no Excel, já fiz no Word, já voltei pro Excel, já voltei pro Word. Hoje todo o meu roteiro tá no Word. Você gosta assim? Eu gosto. Se você gosta, ótimo. Se não gosta, pode fazer no Excel, não tem problema. Vamos lá, olha que pergunta bacana. Quantos garçons é ideal por convidado? Serviço ideal, 1 para 8 ou 1 para 10, tá? Para o serviço funcionar bem. Por quê? Garçom trabalha por praça. Então, um garçom para 10, um garçom vai servir 2 mesas. Então, ele serve uma mesa de bebida, serve a outra de bebida. E o outro garçom vai servir comida numa mesa, comida na outra mesa. Então, quando a gente tem um garçom para 10, a gente tem um garçom para cada 2 mesas. Tem um por mesa, mas cada um vai fazer um serviço. Quando a gente tem um garçom para 30, o que acontece? Um garçom vai servir comida em 6 mesas. E depois,
Quando chegar na sexta mesa, como que tá a primeira? Então a gente tem que entender essa quantidade para ver o que funciona. O ideal para mim é 1 para 10. Se der, ótimo, ficarei bem feliz, o serviço vai fluir super bem. Se não der para aumentar tantos garçons assim, o que eu sugiro? Contrate mais garçons para bebida. Quando os convidados estão bebendo, eles não reclamam de não estar comendo. Então você contrata um garçom a mais só para espumante, um só para cerveja e um só para o uísque, por exemplo. Isso já vai dar uma tranquilidade bem legal na sua festa. Então a gente tem que entender isso. A live vai ficar salva por 24 horas. Realmente muitos profissionais não ligam para o cronograma de buffet, sendo que os cardápios não são iguais. Pois é, Tati, a gente tem que entender se vai ter ilha, se vai ter finger food, se vai ser coquetel, se vai ser empratado. Então faz toda a diferença a gente acompanhar todas as reuniões finais. Olha aí, pois é, te entendo, Liliane, a gente tem dificuldade às vezes de trabalhar com banda, então eu sempre sugiro a gente acompanhar a reunião final, fazer visita técnica, verificar o rider, verificar todas as necessidades, verificar no contrato se inclui alimentação específica ou não. Então assim, quantas pessoas tem na sua equipe? Quantos convidados tem no evento e quantos staffs tem? Porque se a gente tem banda, além da banda tem algum outro tipo de atração, tem cabine de fotos, tem bar de caipirinhas, tem foto e vídeo, tem recreação infantil, só de fornecedor aí você vai ter uns 35, 40 no mínimo para alimentar. Então é bacana você ter uma pessoa da sua equipe só para cuidar de A e B. Então eu sempre tenho uma pessoa na minha equipe só para cuidar de alimentos e bebidas. Então essa pessoa que vai cuidar da alimentação de staff. E o que eu acho que é bacana a gente entender? Na reunião final, a gente tem que conseguir negociar bem. Então, por exemplo, o buffet vai cobrar o staff? Ótimo. A partir do momento que eu pago 20 staffs, eu já peço um garçom. Se eu tiver um garçom para o staff, metade dos meus problemas já solucionaram. O problema é que a gente paga pela alimentação do staff e a gente não sabe negociar. Então, assim, eu não ligo de pagar a alimentação do staff porque eu sei que a gente gera um custo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa mente. Então, ok, a gente vai pagar a alimentação do staff, mas a gente vai ter um garçom só para o staff, tudo bem? Porque se eu tenho um garçom só para cuidar do staff, a festa vai fluir. Porque aquele cara da banda que quiser comer, vai ter alguém para servir ele. Aquele cara que precisa de alguma bebida, vai ter alguém. Então, assim, com banda também é muito importante a gente pegar e ver a questão da água. Então, no meu cronograma eu coloco isso. Se o buffet serve água de garrafinha, se a gente tem que comprar, porque tem palco que não aceita copo de água. Ah, tem sim, viu, Van? É que você faz casamento para muitos, né? No judaico eu não sei. Mas graças a Deus tem bastante que trabalham assim. Mas alguns fotógrafos de renome dão trabalho, me posicionam sempre. Pois é, Cláudio. Por isso que eu falo que é importante a gente acompanhar as reuniões finais e conseguir conversar. Tá? Então é muito importante a gente acompanhar todas as reuniões finais e ir conversando, ir alinhando para que o serviço seja bom e tudo flua. Porque, por exemplo, tem fotógrafos que só vão se alimentar se for a mesma comida dos noivos. Tem fotógrafo que aceita alimentação do staff. Como que eu vou saber tudo isso? No pré-cronograma, então lendo todos os contratos. Por isso que eu falo, eu já coloco uma parte do meu cronograma, observações de montagem. E nas reuniões finais eu vou alinhando tudo isso. Por quê? Porque é muito chato no dia você ter esse tipo de problema. Já peguei inúmeros cronogramas com cronograma de jantar e mesa para richô, sendo que o cardápio não tinha nem richô para jantar. Pois é, eu falo que assim, metade dos problemas de um organizador de eventos vai ser solucionado se ele fizer tudo com calma. Então a gente tem que aprender a ler, a entender e acompanhar todos os detalhes, tá? Então assim, verifica tudo aquilo que foi contratado, verifica o que foi alterado. Tem muita coisa hoje em dia que fica no WhatsApp, que fica no verbal. Formalizem tudo. Então assim, é muito importante quando eu mando o cronograma para os fornecedores, eu copio os noivos. Por quê? Porque dá o respaldo que os noivos já sabem também que todo mundo está de acordo. Eu mando todo o cronograma para o casal, tá? Então assim, todo o meu cronograma é feito comigo e com o cliente, seja debutante, seja aniversário, seja casamento. Eles vão montando junto o cronograma. Por quê? Eles têm que entender que algumas coisas não vão funcionar muito bem. Então eles têm que entender tempo e movimento. Sim, Anderson, 1 para 20 tá ok. 1 para 30 eu acho que é bem complicado. Então assim, mas a gente tem que entender a realidade de cada local. Então assim, perguntar o ideal. A gente sempre trabalha... O sonho é esse. O real, com certeza, é outro.
Então a gente tem que entender. Se a gente tiver, por exemplo, ponto de buffet ou uma ilha gastronômica, 1 para 20 dá super tranquilo, porque o convidado ele consegue se levantar, pegar um suporte e super se atender. Então a gente tem que entender como tudo isso funciona. Vivi, eu acho super normal os fornecedores que só aceitam comer do mesmo cardápio, eu já tento negociar com o buffet dessa forma. Se o espaço tem estrutura pra gente montar um ponto de buffet pro staff, eu monto um ponto de buffet pro staff, daí todos eles se alimentam lá, tá? Então tem buffets que tem essa estrutura, então a gente consegue montar. Eu não vejo problema nenhum, eu acho que é tudo uma questão de negociar com o buffet. O problema hoje em dia tá muito mais na cabeça dos profissionais, que acham que quem está trabalhando não merece ser bem servido, né? Então existe um preconceito entre os fornecedores do que com o restante. Oi, Clau, bom dia para você também. Eu mando o cronograma para os fornecedores por e-mail e por WhatsApp e eu confirmo nos dois se eles receberam, tá? Eu tive um fornecedor que ele recebeu o cronograma, mas ele não deslizou para ver que tinha mais páginas, então ele não leu a parte que era para ele. Ele achou que eu tinha mandado a parte da cerimônia e não leu o restante. Então, hoje em dia, eu verifico. Você viu que tem tantas páginas? Eu tô até colocando uma capinha. Por quê? Como que funciona o meu roteiro? Eu faço na primeira parte o roteiro do cerimonial religioso, tá? Então, vai ter tudo que for do cerimonial vai estar na primeira página. Na segunda página, eu faço uma lista de fornecedores. E é uma lista que é uma tabela. Então, vai ter o nome do o segmento, o nome da empresa, o responsável, o celular e o Instagram. Por que eu coloco o Instagram de todo mundo? Para marcar todo mundo no post. No dia, eu mando o Instagram de todo mundo para todo mundo. Ai, Maíra, tem gente que marca? Tem gente que marca, tem gente que não. Mas a minha função eu fiz. Eu passei o Instagram de todos os envolvidos para todos os envolvidos, tá? Então é o que eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu mando por e-mail e mando por WhatsApp. Quando tem surpresa dos noivos, eu costumo mandar apenas para os fornecedores sem os noivos. Sim, Cá, quando tem surpresa, eu mando cronogramas diferentes, tá? Então eu aviso no e-mail de surpresa como que funciona. Aqui tem alguns buffets que os noivos pagam a alimentação do staff e o buffet serve o que quiser pra gente. Às vezes só tem coxinha. Letícia, eu reclamo sim, porque se pagou eu quero comer tudo. Então eu pergunto, vai pagar e o que a gente vai comer? Por isso que eu falo, é importante a gente se posicionar. Teve um buffet que cobrou R$110 pela alimentação do staff. E no cardápio tinha salada. E quando eu fui comer não tinha salada. E eu queria. Por R$110 por staff, eu quero comer a salada. E eu fiquei aguardando até chegar a salada. Ah, é uma besteira? É uma besteira. Mas se eles quiseram cobrar pelo staff, eles têm que servir o staff bem. Não tá sendo de graça. Eu tenho que valorizar o dinheiro do meu cliente. Então a gente tem que saber se posicionar assim. Por isso que eu falo... Não fica passada não, pode reclamar sim. Aqui em Belém não é comum ter um buffet de staff, todos comem o mesmo. Pois é, mas como tem muita gente, a gente não... Às vezes é bacana montar um ponto num lugar separado só para o staff comer e se alimentar, nem que seja uma alimentação, por exemplo, não ter todos os itens do cardápio, mas ter a massa, a carne, o arroz, alguma coisa assim e a salada. Tá? Então eu acho que isso é bem bacana. Bom dia, Dê. Bom dia, Monique. Na minha cidade tem buffet que não dá nem água pro staff. Então, Monique, mas é o que eu falo, é a questão da negociação, né? Então, assim, um buffet que não dá nem água pro staff, você nem deve indicar. Tá? Então, você nem deve indicar. E, se possível, se você puder escolher, não trabalhar com eles. Eu sou bem dessas. Teve uma noiva que falou assim, Maíra, eu vou casar em tal lugar. Eu falei, desculpa, mas eu não vou fazer. E eu fui sincera. Eu não vou passar por algumas situações da minha vida. Já trabalhei com buffet que não dava água, já trabalhei com buffet que fez eu comer na escada, comer em pé. Gente, a gente tá trabalhando, a gente é ser humano. Então, assim, as pessoas têm que entender tudo isso. Então, assim, se a pessoa não respeita o profissional, eu não preciso trabalhar com eles. Então, a gente tem que saber se posicionar e muitas vezes dizer não. Porque o estresse gerado é tão grande que não vale a pena. Também acredito, Valéria, com a volta dos eventos pós-pandemia, que vamos precisar de muitos mais garçons, principalmente se vier empratado. Com certeza, o que eu não falo 1 para 10, o ideal seria para o empratado mesmo. Adorei a ideia de colocar a lista no roteiro. Pois é, gente, a gente tem que fazer isso com calma, porque daí a gente entra na internet, confere o Instagram de todo mundo, vai colocando. Então, assim, qual que é o objetivo? O nosso cronograma ser o mais completo. E o que é muito importante? Eu divido o cronograma em 3 partes. Qual que é a primeira parte? Montagem.
Na verdade, 4 partes, né? Montagem. E daí na montagem, eu vou descrever tudo o que vai acontecer na montagem. Qual vai ser os horários dos fornecedores, o que a gente vai fazer com cada coisa que chegar, quem vai conferir tudo isso, por que eu já faço isso? Porque daí eu já delego para minha equipe. Então eu consigo fazer a montagem em 3 partes. Quais são as 3 partes? O horário, o que vai ser feito e quem é o responsável. Então, por exemplo, chegou os bem casados e tem que conferir. Quem vai fazer isso? Quem vai conferir os bem casados quando chegar é a Amanda, por exemplo, na minha equipe. Então a Amanda vai lá, vai conferir os bem casados, vai ver se tá tudo ok. E a Amanda já vai fazer a montagem dos bem casados. Aí chegou os doces, quem vai conferir? Aí a Cris vai conferir. Então a Cris confere se chegou todos os doces, tá tudo ok. Quem vai montar os doces? A Cris e o André. Então eu já vou delegando tudo isso. Então, daí a pessoa já sabe aquilo que ela vai fazer em cada período. Então isso é muito importante. Então assim, já vai fazendo o cronograma e dividindo todo mundo. Porque às vezes alguém vai trabalhar com você e fica perdido. Ou muitas vezes a gente não tá dando autonomia para nossa equipe também. Aqui. Gente, então, vamos facilitar o que facilita para todo mundo. Tá? Então assim, eu já coloco só o arroba e o nome da pessoa certinho. Vi que todo mundo gostou dessa ideia. Então essa dica é ótima, funciona muito. Já houve uma situação isolada do meu filho, cobrou um valor para entrada, outro para o jantar. Gente, tem de tudo. Eu sempre pergunto para os meus noivos se o staff está incluído. Eu não pergunto para os meus noivos não, viu? Cida, eu leio no contrato, se não está no contrato eu questiono na reunião final. Não é função do noivo saber se o staff está incluído, é função nossa. É função nossa saber. É função nossa saber quantos staffs a gente vai ter. Então eu confiro. Foto, é 2 câmeras e 2 fotógrafos. Vai algum assistente? Maíra, vai 2 assistentes. Então não são 4, são 6. Cabine de foto, vai 1 ou 2. Porque tem empresa que vai 1, tem empresa que vai 2. Eu faço uma lista de staff. E durante o evento, eu vejo se todos comeram. Porque o bar eu faço fazer rodízio, a banda faz rodízio, o pessoal da cabine de fotos faz rodízio para a festa funcionar. Então é muito importante que a gente se cerque de tudo isso. E quando a gente pergunta para um staff se ele comeu, ele se sente bem, porque ele se sente cuidado. E a nossa função é essa, cuidar do evento como um todo, dos fornecedores também. Tá? Por quê? Já teve muito fornecedor que falou assim, nossa Maíra, no seu evento eu consegui comer, que ótimo. E eu fico pensando, com que pessoas essas pessoas estão trabalhando? Eita, Elis, teve dono do buffet que cobrou o staff e quando pediu pra servir tirou o prato da mão do fotógrafo. Bem, eu nesses casos já sou bem barraco, já chamo o noivo e converso na hora. Chamo o noivo na frente do dono do buffet e falo, e aí? A gente tem que ser prática, se não tá resolvendo a boa conversa, já chama o cliente. Eu não passo vergonha não. Já teve pessoas de buffet que falaram que não cobrava alimentação e daí no dia falaram que a minha equipe poderia comer. Os outros fornecedores poderiam comer só salgadinhos. Eu falei, então tá, ninguém da minha equipe vai comer, todo mundo vai comer seu salgadinho. Por quê? Todos na cama ou todos no chão. Ou sua equipe tá junto com os demais, ou não vai fluir. Por quê? Senão o pessoal fala assim, o pessoal do cerimonial tem benefícios. E a gente não pode ter benefícios. Nós somos um único time. E a gente tem que trabalhar junto. Adriana, buffet aqui na montagem, muito calor e não liga o ar-condicionado, banheiros fechados. Pois é, então tudo isso a gente já vai se certificando. Aqui, ó, a Linam falando que o buffet deu comida secundária para minha equipe e todos os fornecedores falaram, você, assessora, pode comer a comida da festa. Não aceitei. Ótimo, Linam, falou o que eu falei agora, é isso. O combinado era esse. Todo mundo junto. Mesa de doce, assessoria que assume? Pois é, aqui em São Paulo, a assessoria que assume, tá? Os doceiros entregam, muitas vezes a gente tem 2, 3, 4, 5 fornecedores de doce. O decorador monta lâminas e bandejas. A gente verifica se está tudo higienizado, senão eu limpo, não tem problema nenhum. Não vejo um problema eu limpar as bandejas de doce. E a gente monta, tá? Então a gente que monta a mesa de doces. Aqui é assim. Quem confere bem casados? A minha equipe confere tudo, gente. A gente não delega o sucesso do nosso evento a outras pessoas, tá? Importante aplicar filtros para quem terá acesso ao cronograma, tem um cronograma geral e um filtro com as atividades de cada um. Pois é, Dri, eu acho que assim, o cronograma geral da festa é um cronograma de uma folha. O que é muito importante? Tudo que vai acontecer na festa, no dia,
tem que caber em uma folha. Então, assim, o cronograma de montagem, às vezes eu deixo antes e nem todo mundo precisa ter. Desmontagem, nem todo mundo precisa ter. Observações de montagem, a minha equipe precisa ter, os demais fornecedores não. Então, assim, eu consigo editar o roteiro e mandar o cronograma principal para as pessoas. Por quê? Porque o profissional, ele não precisa perder tempo lendo quem vai montar a mesa de bem casados, mas a minha equipe precisa. Então, eu monto um único cronograma e edito mandando para todo mundo. Então, eu acho que, assim, a minha equipe é muito importante ter tudo isso. Obrigada, Zilma. Então, assim, é muito importante aqui, ó. Tô querendo colar. Que ótimo, gente. Eu quase nunca uso colar, né? Mas hoje eu resolvi usar cor clara, então eu falei, vamos pôr alguma coisa. Faço rodízio com o staff e eles se sentem cuidados. Gente, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Qual o melhor horário pro staff começar a comer? Depende. Eu sempre sugiro, por que eu levo lanche pra minha equipe na montagem? Eu levo lanche pra minha equipe na montagem para que a minha equipe não fique com fome. Por quê? Daí ela consegue comer depois que o jantar. Quando acabam as filas, eu começo o rodízio. Se a gente for servir no mesmo ponto. Se for ter um outro ponto, a gente negocia com o buffet. Então, tudo é uma questão de negociação. Porque tem banda, se a banda for tocar voz e violão no jantar, o pessoal que vai tocar durante o jantar tem que comer antes. Porque quando termina a voz e violão, já vai abrir a balada. E normalmente os músicos trabalham também. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu pergunto porque tem buffet que não fala nada. E os noivos não têm noção de staff e eu quero melhor pra minha equipe. Então, mas eu vejo no contrato, eu pergunto na reunião final entre buffets e noivos, eu pergunto pro buffet. Na verdade, no meu contrato já diz que os noivos são responsáveis pela minha alimentação. Isso não é uma questão, tipo, antes dele me contratar, ele já leu isso e eu certifico que ele leu. Olha, tá tudo aqui, tá? Você vai ter que pagar pela alimentação, funciona assim, assim, assado. Então a gente já tem que entender. Ah, Cláudia, eu também já entrei com pizza no estacionamento para equipe de foto e vídeo. Mas se eu tiver que entrar com pizza, eu não peço mais pizza. Vou dar uma dica para vocês deixarem o buffet com vergonha. Quando o buffet se recusa a dar comida e a gente tem que apelar para pizza, eu pego esfirra do Habib's, porque vem aquele cheiro de esfirra e todo mundo fica procurando. Eu não entro com pizza não, porque pizza é discreto. Eu entro com a esfirra do Habib's. Já que é pra causar, a gente causa. Se as pessoas não têm vergonha na cara, vai negar alimentação pra staff, eu já avacalho de total. Que ótimo, olha aí. Eu já ouvi isso de um fotógrafo. Nossa, você se preocupa até se nós comemos, geralmente passamos fome. Pois é, então a gente tem que pensar como que os nossos colegas estão trabalhando. Então a gente sempre tem que fazer um bom trabalho, sempre. Fiz isso e não foi legal. Uma vez o buffet cobrou o valor de staff que servir estrogonofe. Os noivos exigiram que fosse servida a mesma comida. É isso. Concordo, Raíza. Todos na cama, todos no chão. Tenho dificuldades em separar o horário da cabine de foto. Sempre peço para alimentarem eles antes de iniciarem os trabalhos, mas onde acho o buffet, quero que eles se sirvam antes. Então, gente, se a festa for durar 6 horas, eles vão ter fome no decorrer. Não adianta comer antes. Então, a gente tem que entender. Porque a cabine de foto normalmente funciona por 4 horas. O que eu faço? Muitas vezes eu pego, durante o coquetel, tem salgadinho? Sobrou? Eu já levo o salgadinho para todo mundo. Eu acho bacana colocar o staff para jantar bem próximo ao horário do jantar, porque todos acabam o jantar, todos têm tarefas e é melhor não parar. Com certeza, por isso que eu falei, terminou a fila, a gente já vai. Sempre foi bom combinar a alimentação. Total, é muito importante. Por isso que eu acho muito importante na reunião final, junto com os noivos, questionar para que não fiquem dúvidas. Eu acho fundamental, a gente tem que ter clareza, a gente não pode ter medo de perguntar coisas que depois a gente vai sofrer, tá? Porque, por exemplo, ar-condicionado desligado, banheiro fechado, falta de água, tudo isso é muito ruim e muita gente já passou por isso. Eu não faço grupo com os fornecedores na semana nem no dia do evento, tá? Eu trabalho com todos eles de forma individual, já tenho muito grupo, então eu acho que não funciona, até porque quando tem grupo, muitas vezes as pessoas não leem todas as informações. Quando eu mando no individual, eu consigo confirmar se todo mundo visualizou. Então eu prefiro muito mais mandar no individual, tá? Tem muita gente que não gosta de grupo, então eu não acho funcional. Monique, a gente tem que explicar que o staff tá trabalhando, né? Que ele não é convidado, que as lembrancinhas são pros convidados. Mas se faltou convidado, tem a mais, tem noiva que até ela mesma oferece, daí eu não vejo problema. Então eu acho que é uma questão da gente pontuar com o casal o que vai funcionar ou não.
Ai, sobrou chinelo, você vai distribuir ou você quer doar? O que você quer fazer? Ai, sobrou bem casado, o que você quer fazer? Porque o que eu faço? Nas minhas festas não sobram mais bem casados. Teve festas que a noiva escolhia dar 2 por pessoa e sobrava muito quando faltavam pessoas. Então, hoje em dia, faltou convidado, eu pego o número de convidados, divido pelo número de bem casados e vou entregando. Já entreguei 4, 5 bem casados por pessoa, pra mim não tem problema, tá? Eu prefiro que o convidado tenha uma manhã doce no dia seguinte do que a gente tenha sobra. Então, tudo isso eu combino com a cliente e eu anoto também isso no cronograma. Quantas lembrancinhas vão entregar. E confiro também no dia. Ó, gente, vai ser tanto, tudo bem? Ó, muita gente falando que leva pra montagem um kitzinho de comida. Que ótimo. Inclui um lanche, fruta, chocolate, água e suco. Tenho fotografado alguns momentos, além de termos foto pra postar, se caso suja, o registro da montagem. Ótimo, tem que funcionar. Falando que eu sou malvada, gente. A ideia desse filho é ótima. Quem trabalha nos meus eventos jamais passam fome. Ótimo. Faço questão que todos se alimentem. Um fotógrafo me contou que no buffet não deram comida, eles pediram marmita e passaram com marmita no meio do salão. Não acho errado, Giovana. Não acho. Se a pessoa tá fazendo a gente passar vergonha, a gente tem que fazer eles passarem vergonha também. Sempre converso com o buffet para alimentar todo mundo. Olha o povo aí. Marca a reunião final com todos os fornecedores no local e no mesmo dia. Eu marco. Eu gosto de marcar a reunião final com todos e vou alinhando. Talvez eu não precise marcar no mesmo horário, por isso que eu falei no mesmo dia. Então eu vou pontuando. Por quê? Porque o trabalho do DJ não vai interferir no trabalho do buffet, mas interfere muitas vezes, talvez, no trabalho do decorador. Então eu marco buffet, decorador, iluminação. Daí depois já marco o DJ, eu vou marcando grupos. Tá? Eu pergunto para os noivos se pode dar pro staff. Pois é, a gente tem que perguntar. Adorei essa contagem. É muito importante, Dani. Eu converso com os noivos, até mesmo se estiver sobrando muito doce. Eu tenho marmitinha no meu kit e eu vou montando e entrego para as mães darem para os fornecedores mais próximos. Caso um fornecedor queira desmontar no dia seguinte, eu preciso estar presente ou mandar alguém da minha equipe? Anderson, vai depender muito do local do evento, como que vai funcionar e qual foi o combinado. Se eu tiver que acompanhar a desmontagem no dia seguinte, vai ter uma taxa extra de acompanhamento de montagem. Tá? Então eu acho que é muito importante. Eu gosto que desmontem sempre ao final do evento. Maíra, e o tempo que o staff tem para comer? Às vezes minhas assistentes demoram muito para jantar. Estipular tempo? Eu estipulo tempo para minha equipe, sim. Eu acho que a pessoa tem que entender que ela tá trabalhando, não é lazer. Não é uma hora de almoço, uma hora de jantar. Né? Eu acho que 20, 30 minutos a pessoa consegue comer tranquilo. Eu faço a contagem de tudo, gente. De chinelo, de lembrancinha, de tudo. Essa questão de alimentação é sempre bem complicado. Nem todos os casais têm consciência. Então, Dani, a gente tem que explicar pro casal. O casal não tem ideia de como funciona o nosso mercado, nós temos. Então, cabe a gente explicar tudo pros nossos clientes. Então, eu sempre oriento. Por exemplo, eu tô fechando um contrato com o buffet hoje. Eu já perguntei quanto vai sair o staff ou quantos staff já estão incluídos, como que vai funcionar. Porque alguns já incluem uma quantidade de fornecedores. Então, o que a gente faz? A gente vai montar o cronograma, por exemplo, se for no Excel, se for no Word, em formato de 3 colunas. Então, o horário que vai acontecer a coisa, o que será e quem que é o responsável. Então, quando a gente faz dessa forma, fica muito mais fácil a gente entender. Eu coloco, por exemplo, na lista de fornecedores. Você pode aproveitar a lista de fornecedores para saber o horário que todo mundo vai chegar, colocando o horário que todo mundo chega. Então, assim, se você montar a lista de fornecedores em ordem cronológica, você vai ver, tipo, até meio-dia, quem tinha que chegar, quem não chegou. Tá? Sim, Anne. Então, no meu contrato, na verdade, eu não coloco que eu vou sair para comer, mas tem muitos contratos que fazem isso. E eu já coloco que no meu contrato eles são responsáveis pela minha alimentação. Porque eu já fiz eventos no meio do mato. Então a gente tem que ser muito prática com relação a isso. E também se não tiver, não tem problema, gente. Eu levo minha comida, não é isso. Eu não tô falando pra gente causar conflitos e brigar, mas a gente tem que se preparar. Então por isso que é muito importante. A gente tem que dialogar sempre, tanto com o cliente quanto com os fornecedores. O nosso objetivo é criar um bom meio de campo com todo mundo. E às vezes se você falar assim, ai Maíra, os buffets aqui nunca fizeram dessa forma, tá ótimo, nunca fizeram, mas a gente pode mudar.
Por que a gente não senta e conversa? Mas eu pediria no iFood tranquila, Anne. Não tem esse problema, não. Se eu tiver com fome, não vou passar fome, não. E já teve festa que eu tive mais de 100 pessoas de staff. Então a gente contratou um buffet só pro staff. Tá? Então a gente tem que entender como que vai funcionar cada caso. Tive um casal lindo que pagou jantar para todo o staff porque queriam que todos tivessem o mesmo atendimento. Eu acho isso ótimo. Então, assim, a gente tem noivos que fazem questão de reservar mesa para o staff. Então, isso é muito bacana. Tem gente que pergunta, Mayra, você reserva a mesa para staff? Eu prefiro que tenha uma sala reservada onde a gente consiga. Então, você sai de casa para montagem, volta quando... Pois é, Elida, aqui em São Paulo é assim, tá? A gente não volta para casa para se trocar, nem para se arrumar e muito menos vai pro cabeleireiro. A gente vai, acompanha a montagem e fica até o final. O que eu faço? Se a montagem for muito longa, às vezes a montagem começa às 8, 9 da manhã e a festa só vai começar às 21 horas, eu trabalho com escalonagem. Então, eu tenho um assistente meu, normalmente é o André que faz isso, ele acompanha a reunião final comigo e daí ele acompanha toda a montagem. Então, ele vai embora normalmente quando começar a cerimônia ou o término da cerimônia. Aqui em Portugal, esse lance de comida do staff é muito natural. Na proposta do cliente já vem o preço que será servido. Mas a entrada, a sopa, a salada, um prato principal, ótimo! Que ótimo! Então, assim, não, é porque eu sei que em vários lugares do Brasil as pessoas saem da montagem e vão se arrumar. O que é muito importante? Na sua cidade dá pra sair, se arrumar e voltar? Ótimo! Mas não deixa a montagem vazia, porque se alguma coisa acontecer, a falha é sua. Então, você tem uma equipe, então deixa alguém da sua equipe cuidando de toda a montagem, tá? Então, ótimo, olha o pessoal falando que toda a equipe de todos já estão incluída a alimentação, fico muito feliz. Então, coloque todas as informações, o noivo, eu coloco quantas taças vai ter no brinde, então eu conto toda a família, eu sempre coloco 2 taças a mais, porque sempre tem alguém que não tava com a namorada no altar e às vezes acaba levando. Então eu coloco a quantidade de taças, eu coloco se o noivo quer abrir o espumante ou não, se já vai servir dosado ou se vai estourar na hora. Por quê? Porque cada buffet trabalha de uma forma e às vezes pro noivo ele sonha em estourar o champanhe, às vezes pro noivo ele não sonha, não faz diferença. Então eu coloco todas as informações necessárias. Então assim, cabe a gente detalhar tudo isso. Então isso é muito importante, tá? Aqui, faço desta forma, leva alguém, ótimo. Exatamente, o dia inteiro faz do mesmo jeito. Mesa pro staff só se o casal fizer questão. Sim, eu não acho bacana a gente sentar junto com os convidados, nós estamos trabalhando. Tem fornecedor que exige. Pois é, se exigir no contrato e o noivo assinou, eu faço cumprir. Se exigir no verbal, eu monto em outro lugar. Já fiz evento no interior com uma assessora que não se preocupou com a alimentação da equipe durante o dia. Pois é, Elizabeth, hoje em dia, se você for trabalhar para alguém, você pergunta como que vai funcionar. Pergunta como vai funcionar, quando vai pagar, tudo certinho. Porque as pessoas têm medo de perguntar isso. Eu não sei o porquê tem medo. Porque a gente está trabalhando e a gente não tem que ter vergonha de cobrar pelo que a gente está fazendo, tá? Certa vez saí para tomar banho, o pessoal do buffet roubou a lembrancinha que era uma caixa com taça, a garrafa de vinho. Fiquei decepcionada, eu nunca mais cometo esse erro. Pois é, Letícia, infelizmente acontece. O que já aconteceu comigo também? Pra hora do cerimonial, toda a minha equipe entrou no salão e roubaram uma boneca que estava na decoração do hall de entrada. Então eu nunca abandono hoje nenhuma área do meu evento. Por isso que às vezes a minha equipe é maior, porque sempre vai ter alguém na recepção, sempre vai ter alguém nos pontos estratégicos. Então, que bom que você reconheceu que foi o seu erro, então a gente tem que entender que... E não tem como muitas vezes a gente cobrar as pessoas. Quanto que eu pago para minha equipe? Depende do evento e do número de horas. De 200 a 250 eu pago para quem for ficar na montagem. Normalmente eu pago R$200 para minha equipe em geral. Quem acompanha a montagem eu pago 250, só que eu pago toda a reunião que a pessoa for. A reunião que alguém da minha equipe vai, eu pago de 50 a 70 reais. O que varia o valor? Varia a distância e o tempo. E o que eu faço muitas vezes? Eu pago o lanche também se tiver. Tá? Então, daí depende. Aqui evitamos estourar champanhes para evitar acidentes. Então, Por que eu gosto de deixar bem claro? Porque as reuniões que a minha equipe acompanha têm que ser pagas. Ninguém trabalha de graça, tá? Eu já fui assistente de uma assessora que não levou lanchinho e não reservou horário para a equipe se alimentar. Passei mal. Não, Carol, não dá para trabalhar com pessoas assim, não.
A minha equipe fica na recepção junto com as pessoas do espaço, sim. Então, assim, tem recepcionista do espaço, a gente trabalha em harmonia. Uma lista fica comigo, uma lista fica com ela. E ou se tiver duas do espaço, uma fica com o Vale Chinelo. Tá? Então, a gente divide a equipe e a gente trabalha junto. Opa, me contrata pra essa equipe. Contrato, mas assim, a minha equipe trabalha no mínimo de 10 a 12 horas, tá? Por festa. Então, por isso que eu cobro esse valor, pago esse valor, então funciona. Então, o que é muito importante? Coloquem todas as informações. É muito importante que vocês coloquem todas as informações no papel, com que vocês deixem tudo isso detalhado. Fizeram prova de arranjo? Não fizeram? Coloquem a foto do arranjo, de como vai ser. Coloca a foto do buquê no seu roteiro. Vai ter flor de lapela? Coloca o que foi escolhido. Coloca a foto do bolo, coloca a foto do topo. O quanto mais informações tiver, a noiva quer fotos específicas na sessão de fotos, eu coloco as fotos no meu roteiro. Eu não ligo se o meu roteiro tiver várias páginas, eu ligo se algum detalhe for esquecido. Tá? Então a gente tem que entender. Deus meu, quando eu leio essas perguntas, eu dou risada. Quantas pessoas eu tenho na equipe? Depende do evento, de 3 a 5, 6, depende da quantidade de itens que tem no evento e da quantidade de convidados. Deixo sim as minhas assistentes descansar as pernas no evento. Gente, essas pessoas que falam que as pessoas não podem sentar, eu acho um absurdo. Meu cronograma também é feito assim, cheio de detalhes, o staff se alimenta fora do salão também. Ótimo! Então a gente tem que entender tudo isso e ver a melhor forma. Faço assessoria há 5 anos e entrei no mercado de casamentos como profissional de penteados. Tem clientes que querem contratar esses 2 serviços. Se você tiver alguém para cuidar de tudo isso, eu acho válido. Se não, eu acho bem complicado, tá? Então, acho que a gente tem que entender como que vai funcionar cada coisa e trabalhar da melhor forma possível, tá? Então, é bem importante a gente ser práticos e ver como que tudo isso vai funcionar. Porque não adianta a gente querer fazer 2 serviços e não entregar nenhum dos 2 bem feito, né? Então, essa é a minha visão. Ai, que bom, Ângela. Fico feliz que você gostou de trabalhar comigo. Eu vou tentar abrir um cronograma aqui para mostrar para vocês como que eu faço, como que funciona o roteiro da festa, dos horários, para vocês entenderem um pouquinho de como que isso funciona. Se eu tenho um grupo no Telegram? Tenho um grupo com dicas minhas. Menina, tenho grupo em tanto lugar, já tô até doidinha pelos grupos, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, por que essa pergunta? Fui chamada de assistente, ela perguntou se eu tinha um tempo de descanso, porque tem cerimonialista de São José que não deixa. Então, gente, eu tenho medo dessas pessoas, confesso. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, aqui tá meu roteiro. Então, eu coloco o nome dos noivos, a quantidade de convidados, o horário. Eu coloco as observações importantes. Tá? E daí eu vou colocando, ó, nome e telefone de todo mundo. Então, eu coloco o telefone de todos os padrinhos, porque quando deu a hora hora do convite, eu já ligo pra todo mundo. Tá? Então, eu vou colocando todas as observações, coloco como foi os cumprimentos, coloco os endereços importantes e ó, a lista da relação de fornecedores, qual o segmento e os Instagrams, tá vendo? E daí, segue o cronograma da festa, com todos os horários, tudo que vai chegar. E ó, deu uma folha. E daí depois as observações de montagem que eu comentei com vocês, tá vendo? Ai, gente, desculpa. Eu posto depois um pra vocês verem. Ou que vocês... Eu posto mais ou menos pra vocês verem. Que ótimo, Lê, que você acha que é simples, objetiva. Esse é o objetivo. Posso pensar de fazer um close friend, sim. É porque o que acontece? Quem faz os meus cursos, independente do curso que fizer, tem acesso ao meu grupo de alunos. E no meu grupo de alunos, muita gente que tá aqui faz parte, ele bomba. Então eu respondo todo mundo, existe uma troca bem bacana. Então eu já acabo fazendo vários grupos, tá? No grupo do Telegram, gente, no meu Instagram tem
Tem o meu WhatsApp, é só clicar e chamar. Claro, quem quiser trabalhar comigo no dia do evento, agora a gente tem que ver quando vai ter eventos, né? Mas pode me chamar. A Ângela vai precisar de uma secretária. A Ângela já tá aqui. Que bom, Ká. Modelo de roteiro, normalmente, eu até, pra você, Adri, como você já tá no meu curso, eu até disponibilizo. Mas normalmente quem faz os meus cursos já tem os modelos. Eu sempre gosto de deixar os documentos para as pessoas irem acompanhando. Então, assim, tem roteiro meu que vai ter mais páginas. Esse que eu mostrei pra vocês tinha 6 páginas. Tem roteiro que vai ter mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que facilitar a forma com que a gente vai trabalhar, tá? Então, o nosso objetivo sempre é esse. E deixar claro o que a gente espera da nossa equipe. Por quê? Porque muitas vezes a nossa equipe não faz algumas coisas porque elas não sabem o que pode fazer ou não. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, conversem com a sua equipe, treinem a sua equipe, deixem tudo isso bem claro, tá? Como que funciona tudo isso, como que eles vão fazer. Depois eu posso mostrar o meu roteiro de cronograma. Eu já tenho uma base onde eu mando para os noivos como que funciona, tá? Para vocês entenderem. O meu roteiro da cerimônia eu mando para o casal que preenche. Então eu ponho os campos que eles precisam preencher. Eu vou abrir aqui um modelo para vocês verem. Espera aí. Só pra vocês verem como que eu trabalho. Por quê? Os noivos que tem que preencher, não sou eu que fico preenchendo isso, não. Tá? Vamos lá ver se eu consigo abrir. Aquela que, né, que tenta olhar o roteiro. Quem sabe faz ao vivo é isso, né? Então vamos lá. Documentos. Eu tenho uma pasta só de material de apoio. Então, vamos lá. Eu não ligo de ter várias páginas, não. Eu ligo se a gente... Vai ficar gravada, Sheila, por 24 horas, tá? Depois só os meus alunos têm acesso, ó. Então, esse é o meu modelo. Eu preencho aqui o cabeçalho e mando pros noivos. Então, os noivos vão preenchendo todos os dados, tá vendo? Nome, telefone. Então, eles vão preenchendo. Tá? Então, eles sabem, ó, nome das crianças, idade, nome do responsável, telefone. Então, eles vão colocando todas as informações, ó. Então, eu vou colocando, às vezes não tem as entradas. Eu coloco os tipos de cumprimentos para os noivos escolherem. Tá? Então, eu vou colocando aqui. Tá? E daí eu coloco a relação de fornecedores, ó, os endereços importantes. E o cronograma da festa já tem a base, tá vendo? E daí a gente vai alterando. Então eu coloco, ó, para os noivos interagirem sim ou não, e eles vão vendo. E as observações, tá vendo? Então eu trabalho dessa forma. Então os noivos, eles vão acompanhando e vão postando tudo junto. Então o objetivo é esse, tá? Então eu tenho um modelo pronto, onde eu vou preenchendo. Claro, eu arrumo os horários. E o que é bacana, eu vendo pro casal que quando eles estão preenchendo o próprio roteiro, eles estão escolhendo. A festa vai ter a cara deles, eles vão escolher o que acontece em cada momento. E às vezes, se eles querem colocar alguma coisa em momentos que não funcionam, eu vou orientando. Então, o objetivo é esse. Então, assim, por quê? Tem muita gente que na reunião final quer pegar o telefone de todo mundo e a reunião final demora 3 horas. Então, assim, eu não faço isso. O casal tem que... Eu só vou marcar a reunião quando o casal já fez a lição de casa. Quer casar? Então vamos fazer a sua parte. Vai deixar nome de todo mundo, telefone de todo mundo. Na semana eu falo com todos os padrinhos de forma individual. Eu mando o roteiro da cerimônia, eu desenho a cerimônia, eu desenho literalmente e mando o texto da cerimônia, tá? Então é assim que eu trabalho. Por que eu desenho? Porque eu acho que ficou muito mais fácil para todo mundo entender desenhando. Então funciona super, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma caixinha aberta também para vocês colocarem os próximos assuntos que vocês queiram. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou tirar os comentários para vocês tirarem foto e me marcarem. Convidem outras pessoas para assistirem também essa live. Ela vai ficar salva por 24 horas, tá bom?
Então, gente, eu vou finalizar ela um pouco antes, porque da última vez que eu falei demais, o Insta, ele me fechou, né? Então, o objetivo desse vai ser o quê? Eu fecho um pouquinho antes e a gente já consegue. Mas compartilhem com os amigos de vocês, tá bom? Vai ser bem bacana a gente conseguir. Eita, Fê, saiu com a caixa de comentários? Então, vamos lá. Fico muito feliz, então escolham os próximos assuntos. O meu objetivo é tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, depois eu vou colocar aqui, eu posto uma foto de um modelinho, só pra vocês verem como que eu faço, tá bom? Gente, beijos pra vocês e uma ótima terça-feira.